Pessoal, Pai do Senhor. Vamos dar início hoje à primeira aula, né? A primeira aula aqui é a introdução ao discipulado. Amém? Eu sei que vai estar invertido aí, mas é isso aí. Introdução ao discipulado. Essa aqui eu vou ficar mais lendo, porque não que ela seja inferior às outras aulas que vão vir, mas é simplesmente pelo fato dela ser mais simples. É uma introdução, discipulado, é a primeira aula para novo convertido, pelo menos essa é a ideia da lição do discipulado, entendeu? Pelo menos essa que a gente tem, que é de Pernambuco. Vou procurar se aqui em Concórdia, aqui em Santa Catarina, tem também revista discipulado. Vou comprar uma também, vou fazer a comparação para ver. E quem sabe eu faço também uma parte 2 usando ele. Primeiro eu vou fazer dessa aqui, que é a da de Pernambuco, que a gente tem, a Assembleia de Deus em Pernambuco. E depois eu faço da Assembleia de Deus aqui, pelo menos aqui eu estou fazendo parte, né, agora, daqui de Concórdia, para ver como é que é. Então, vamos lá. Introdução ao discipulado. Aula 1. O que é discipulado? É um relacionamento pessoal entre um discípulo maduro e outros novos discípulos, onde o primeiro ensina aos últimos as doutrinas elementares do cristianismo. Esta palavra vem do latim discipulato e quer dizer aprendizado. Ou seja, como eu falei anteriormente e como aqui na introdução já fala, né? Todos nós somos discípulos de Cristo. A grande questão é que tem uns mais maduros, como aqui bem colocou, eu acho bem interessante isso, maduro, que é o que Paulo vem falar, se não me engano, aos Coríntios, que diz que gostaria de dar um leite, dar um alimento mais sólido, mas por conta da imaturidade deles, tem que dar um leite, tem que dar leite, tem que dar uma comida mais simples. Por quê? Porque eles não desenvolviam bem os ensinamentos de Cristo. Amém? Então, o que é o ato do discipulado? São os discípulos mais antigos que tentam ensinar os mais novos os princípios da Bíblia, as doutrinas, a base, né? Que dá todo o sustento à arquitetura, ou seja, a toda a estrutura. Então, é o alicerce ali, dando um alicerce. Amém? O nosso curso de discipulado tem a finalidade de instruir um novo convertido nos caminhos do Senhor Jesus. Ou seja, é o que estamos fazendo nesse discipulado, é o que fazemos na EBD. A EBD é como se fosse uma continuação, porém, eu já quero deixar aqui, vou fazer nas outras aulas também. Particularmente eu, Yuri, gostaria muito que tivesse, sei lá, um discipulado parte 2 para quem já fosse batizado, para ele continuar. Porque quando a pessoa sai do discipulado e já entra na EBD, a EBD não é uma continuação direta. Elas têm doutrina, é maravilhosa, mas para um novo convertido, eu particularmente acharia bom, como se fosse um cursinho de grau em grau até chegar num patamar um pouco mais elevado. Amém? Depois eu vou continuar esse vídeo em nome de... Pronto, só retomando aqui, a gente agora vai para o ponto 2. Vou dar um pulo aqui porque tem algumas coisas aqui que é explicando como é a lição no todo, né? Mas eu já fiz no primeiro vídeo. Aí aqui no ponto 2 diz assim, alguns conselhos aos alunos. Vamos entender que conselhos são esses e falar um pouco sobre eles. 2.1. Desculpa. A cada aula, todo aluno deverá trazer um caderno, uma caneta, uma bíblia, para se fazer anotações e analisar cada assunto de acordo com a palavra de Deus. Isso eu acho muito interessante. Não deveria ser somente no discipulado. Deveria ser também na EBD, no culto de instrução. Lógico, no culto de instrução você não vai ficar anotando para perguntar na hora, para não atrapalhar a pregação e a doutrina, né, o ensino. Esse ensino é um pouco diferente dos outros, que os outros você pode ter a conversação, de certa forma interromper para fazer uma pergunta dentro do assunto que está sendo abordado. Já no culto de doutrina, não. Mas aí você pode fazer o que no culto de doutrina? Anotar, e na EBD ou no discipulado, ou em ambos, se estiver fazendo parte de ambos, não sei, fazer aquela pergunta, olha, eu sei que não tem a ver com o assunto em si, ou tem a ver, enfim. E eu vi que o pastor, o pregador da noite e do culto de doutrina falou sobre isso, e eu não entendo muito bem, gostaria de entender melhor. E aí ficaria mais fácil para poder fazer isso. O 2.2, ele fala assim:
A cada assunto falado, não deixe persistir dúvidas. Pergunte o que for preciso e o professor, na medida possível, esclarecerá suas dúvidas. Voltando ao mesmo assunto que eu falei anteriormente, de fato, o aluno, tanto no discipulado quanto na EBD, se possível for, entenda, menos no culto de doutrina, não atrapalhe o culto de doutrina, mas enfim, tem que perguntar, a dúvida dele tem que ser sanada, tem que ser respondida. Agora entendam também, não é obrigado o professor saber de tudo não. Vocês vão fazer a pergunta, se ele não souber, creio que com toda humildade ele vai dizer, olha, eu não sei responder ou totalmente, enfim, a sua questão agora, mas semana que vem eu respondo no grupo do WhatsApp, enfim, depois eu vou responder melhor. E aí você depois cobra ele, professor, você já tem a resposta? Se ele não tiver, eu tenho certeza que ele vai procurar algum líder da igreja que tenha esse conhecimento e possa responder a pergunta feita. Amém? O 2.3 é assim: evite falar aulas evitem faltar aulas sem necessidade. A frequência de cada aluno será fator essencial para a conclusão do curso. Isso aí tem mais a ver com o aluno em si. E isso também é importante porque, a não ser que realmente, né, como em todo lugar na vida, trabalho em todos os lugares, você precisar de faltar por um motivo justificável, isso é plausível. Porém, a gente tem que evitar faltar. Ah, eu já estou cansado das aulas, não sei o que, enfim. Esses tipos de argumentação não é válido e você não vai crescer. Nem na graça, nem no conhecimento, como a Bíblia nos incentiva a crescer, né? O 2.4 diz assim: no decorrer de cada aula abordamos assuntos interessantíssimos e com certeza você vai gostar. Vamos abordar temas que vão desde a sua iniciação como discípulo de Jesus até nossa chegada gloriosa nos céus. Que Deus nos ajude e aplique em nossos corações. Isso aqui ele dando uma ressalva para dizer assim, olha, não desista não, continue, porque tem assuntos, embora alguns um pouco complexos, outros não tanto, outros que parecem ser entediantes, desculpa, parecem ser entediantes porque, não estou entendendo nada, não sou tão fã assim dessa disciplina aí, mas vai ser sempre enriquecedor, você sempre vai estar sabendo de alguma coisa e não vai ser pego desprevenido quando alguém vier questionar sobre a sua fé. Isso é importantíssimo. O terceiro ponto diz assim: o que é discipular? O que é discípulo? O que é discípulo? Perdão. Aí a resposta diz: é aquele que recebe ensino de alguém ou, ou segue doutrinas e ideias de outras pessoas. Perdão. De outra pessoa. Nos 5 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos, encontramos a palavra discípulo 269 vezes. Para você ter uma ideia como é importante a gente ser discípulo de Jesus. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 8 e versículo 31, Jesus usou a seguinte expressão a um grupo de judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então a gente entende o quê? Para ser discípulo de Cristo e permanecer sendo um discípulo dele, temos que permanecer na sua palavra. Não adianta somente dizer assim, eu creio em Jesus, eu ouvi falar de Jesus, eu gosto de algumas coisas que Jesus fala, que eu já ouvi muito isso, algumas pessoas que não são cristãs, nem creem em Jesus como Deus, enfim, não creem em Jesus como ele é na totalidade, mas diz, ele tem palavras boas. Não, Jesus não tem palavras boas. Ele tem o que Pedro disse, palavras de vida eterna. Amém? Então, para ser discípulo de Jesus até o fim, tem que crer nas suas palavras até o fim. O outro ponto que tem aqui diz assim: o verdadeiro discípulo. Perdão, gente. Desculpa. Não é que está sendo cansativo nem nada, não. É porque ontem de noite foi agonia. Enfim, Jesus é fiel. O verdadeiro discipulado começou quando você reconheceu que era um pecador. Isso é bastante interessante, porque o ato da salvação em nossas vidas, embora não seja essa aula,
é o reconhecimento que somos pecadores e necessitamos de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Então, para ser um discípulo de Jesus, a gente tem que reconhecer que somos errados, pecadores, que agora, a partir do momento que a gente aceita Cristo, somos pecadores remidos, não deixamos de ser pecadores, mas somos pecadores remidos. O que significa isso? É que temos a misericórdia de Deus ainda maior sobre nossas vidas, temos o seu perdão, a sua advocacia ao nosso favor. Como assim? Ele está à destra do Pai, nos ajudando, dizendo assim, ele pegou. Isso é só uma figura de linguagem. É pecador, ele fez isso, ele faz isso, o estado presente faz isso. Não, mas aí é como se fosse Jesus dizendo, mas eu paguei o preço, estou aqui para justificá-lo. Ele se arrependeu, eu o perdoei, e se eu perdoei e paguei o preço por ele, então ele é absorvido desta acusação. Enfim, mas como a Bíblia também nos ensina, não devemos usar isso de ocasião para continuar pecando. A gente tem que abandonar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Amém? Um outro ponto diz assim: permanecer na palavra significa ser perseverante, permanecer no ideal que você abraçou, com firmeza e sem olhar para trás. E para terminar, ele diz assim: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9:22. Perdão, 9:62. Aquele que abraça a obra de Deus e desiste por qualquer motivo, seja ele qual for, não foi aprovado para entrar no reino de Deus. Deixa eu só explicar isso aqui um pouco melhor, essa questão do arado. Porque, querendo ou não, a Bíblia usa muita linguagem rural, vamos botar assim no termos de hoje. Rural, por quê? O povo de Israel, além de ser um povo que era de pastores de ovelhas, era um povo muito agrícola, desde a antiga aliança para a nova aliança também. Apesar que na nova aliança surgiram outros cargos, outras, vamos dizer assim, departamentos de trabalho, enfim. Mas sempre eles tiveram essa conotação rural, vamos botar dessa forma. Então aqui o arado, como era o arado? Para ter uma linha reta, para a plantação sair perfeita, num padrão perfeito, a pessoa que tivesse com arado, que era aquela máquina meio rústica, provavelmente de madeira, outras de ferro, para poder fazer aquele buraco no chão, né, em linha reta, ele não poderia tirar atenção para que não saísse torto, porque além de força, ele teria que fazer força para permanecer. E também, além de força, ele teria também que ter atenção para não, porque não adiantava ter força se ele tivesse olhando para o lado e o braço fosse assim. Ia estar com a força ainda, mas ia estar saindo do caminho. Então ele teria que trajetar, ir naquele caminho. Então, isso é bem interessante. E para terminar, por isso devemos estar firmes, sempre procurando agradar ao Senhor, fazendo a sua vontade, segurando firme no arado, sem olhar para trás, e assim alcançaremos a vida eterna com Cristo. Amém? A próxima lição que eu vou ler para vocês vai ser História das Assembleias de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.